Olá, estamos numa sala de aula, embora não pareça. Muito silêncio aqui, né? Pois é, eu estou aqui com o Leão, que é diretor-geral aqui do Maxi, e a gente vai falar sobre essa questão desses adolescentes estarem no terceiro ano e agora, para onde vão? Eu acho que você, mais do que ninguém, sabe falar sobre isso. Eu acho que até vou colocar o microfone na sua mão. Pode? Pode ser. Então, é todo seu. Olá. Então, falar sobre propósito de vida é sempre desafiador, né? Principalmente porque eles estão num período de transição da adolescência para a fase adulta, concluindo o ensino médio, na expectativa de ingressar na universidade, de escolher uma carreira profissional. É sempre um momento de ebulição, de dúvidas, questionamentos, mas eu acho que os pais, os educadores podem fazer muito por eles. Sempre com um diálogo muito aberto, endereçando as questões mais pertinentes. Eu acho que pode ajudá-los bastante nesse processo, Gisele. Eu, como mãe, eu me sinto bem apreensiva, porque é um ano que se encerra. Eu me sinto assim um pouco de mãos atadas, um pouco triste, porque eu vou perder esse momento, né, que durante 17 anos eu vivi praticamente buscando, levando, ajudando. Então essa ausência da escola vai me fazer muita falta. E por outro lado, sentir saudade desse momento, né? Porque a gente aí percebe que o filho cresceu realmente. E aí a gente faz essa pergunta, acho que eu e todos os pais: e agora? O que meu filho vai fazer? Vai trabalhar, vai estudar, vai ficar em Cuiabá, vai sair de Cuiabá, vai para o exterior, enfim. São muitas dúvidas, muitos questionamentos e a gente fica bastante insegura, né? Os pais ficam bastante inseguros. Por isso que eu resolvi vir aqui no Max, onde meu filho estuda, e junto com o Leão eu tentar entender o que acontece comigo e com os pais. Então, na verdade, o Leão é que vai me ajudar hoje, ajudar vocês aí de casa. Como diretor da escola, é óbvio que eu sozinho não consigo fazer isso. Então, eu preciso contar com uma equipe que também sonhe junto comigo, né? E essa equipe é composta por direção de orientação educacional, que é a professora Jaqueline, é composta por coordenadores, por equipe de professores, por inspetores, segurança. Então, todos aqueles que participam dessa comunidade escolar vivenciam um pouco dos nossos sonhos, né? Tá, Leão, agora você vai conversar com os alunos, então, né? Vamos bater um papo com eles. Tá, vamos ver o que eles pensam, então, em fazer daqui pra frente. O ano tá quase terminando e aí a gente quer saber. Qual que é a sua escolha? Relações internacionais. Relações internacionais. De onde surgiu essa vontade de cursar Relações Internacionais? Depois de eu ter participado de uma simulação da ONU, eu me interessei muito e eu percebi que poderia ser um curso que me fizesse crescer, enxergar o mundo de forma mais ampla, mais crítica, e é o que eu sempre quis. Acho que porque eu tive muita influência da minha família também. E porque eu sempre me interessei muito pelo que o direito pode te trazer profissionalmente e todas as opções que você tem no mercado de trabalho. Eu queria ter, estabilidade financeira, eu queria ter uma família, essas coisas, mas assim, é que eu ainda não me encontrei com uma profissão ainda. Eu gosto de várias coisas, eu gosto, de estudar economia, eu penso em fazer medicina, administração, várias coisas, só que eu ainda não, descobri uma profissão que eu amo, que eu quero mesmo. Eu tô estudando, assim, se eu tirar uma nota boa, talvez eu escolha alguma coisa, mas eu ainda, não tenho nada. Tá muito, minha cabeça ainda tá muito aberta para várias escolhas ainda, não tenho muita ideia boa sobre isso ainda. Qual que é a sua escolha, Lucas? Eu pretendo fazer cinema. Por que cinema? Acho que minha família tem muita influência nisso. Boa parte mexe muito com câmera e com essa parte de edição. Então, acho que isso acabou me influenciando bastante. Uma escolha de carreira que também a gente tem percebido um crescimento, talvez por conta das conjunturas da sociedade contemporânea, é a escolha pela psicologia. Eu passei por alguns problemas familiares, escolares, desde pequena. E eu tenho o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso também foi muito difícil para mim, crescer enquanto pessoa, aprender a superar os meus próprios problemas, as minhas próprias coisas que me atrapalhavam. E eu sempre senti que a criança que tem o TDAH, a pessoa que tem o TDAH, ela não é amparada pela sociedade. E como qualquer outro transtorno, como qualquer outra normalidade, podemos dizer assim, essas pessoas elas precisam. Então eu sempre quis entender mais sobre isso e ajudar as pessoas. E tanto que eu tenho um sonho muito grande, que é criar uma ONG que ajuda crianças e adolescentes que sofrem de situações muito pobres ou
familiares mesmo, tipo pais que não entendem, ajudar essas crianças a superarem elas com tratamento psiquiátrico, psicológico e também outros tipos de tratamento. Muitas vezes a dúvida que nos guia pode ser aquela que nos ajude a nos encontrarmos, né? Tem muita dúvida na parte de economia, relações internacionais. Eu fiz intercâmbio de 6 meses para a Austrália, então depois que eu voltei, conversei bastante com a minha família. Meu pai também mexe com esse negócio de investimento, de fundos, de commodities. E não sei, eu tenho muito essa questão, eu gosto de comunicação, gosto muito de falar inglês também. Eu nunca tive influências da minha família, mas desde pequena eu gosto de ajudar pessoas e eu sonho em salvar vidas. E depois de um dia na UFMT eu vi que aquele lugar era para mim. Então, o ingresso no curso de medicina é um dos mais difíceis por conta da concorrência e o número de vagas, né? É complicado, mas estudo em primeiro lugar, né? Como é que você se enxerga? Eu me enxergo criando, conteúdos que eu gosto, independente de qual seja, e podendo mostrar isso para as outras pessoas. A sociedade atual também, ela quebra bastante tabus, e um desses tabus é justamente imaginar que curso de exatas é para homens, né? E é uma grande bobagem isso. Eu gosto muito da área de exatas, sempre gostei desde pequena. Nessa sua escolha, a engenharia abre um leque enorme de possibilidades. Dentre essas possibilidades, quais aquelas que você está olhando com prioridade? Eu gosto muito de mecatrônica, aeronáutica e aeroespacial. Imaginemos você, então, fazendo engenharia aeroespacial, né? Você imagina trabalhar como? Eu sempre gostei muito da área de pesquisa. Eu sempre tive a ideia de procurar alguma coisa, querer impactar e ajudar de certa forma a sociedade. Você falou em intercâmbio. Você acha que intercâmbio é importante? Ajudou nessa sua vivência da passagem da adolescência para a vida adulta? Eu acho que sim, até porque eu acho que a pessoa faz o intercâmbio dela, sabe? Então, se você tem um pensamento positivo, cara, eu vou para outro país, vou começar a ter pensamentos positivos, as escolhas que você quer para o seu futuro, acho que vale muito a pena, assim. Você conhecer uma cultura diferente de outro país, ter amizade de fora, eu acho que vale bastante a pena, sim. Medicina, psicologia, talvez sejam as grandes escolhas e as dúvidas também. São as suas escolhas? Estou muito na dúvida ainda, mas acho que eu vou para a área da medicina, com certeza. Da medicina também abre a possibilidade para a psiquiatria. Eu penso também, tenho bastante dúvida. Já tive muita dúvida quando mais nova e tudo, mas agora eu tenho a certeza assim, do que eu quero. Então eu já tive dúvida entre áreas completamente diferentes, arquitetura, medicina e psicologia, já tive várias. Eu quero fazer direito e a partir do 9º ano eu comecei a pesquisar e conversar sobre isso com as pessoas. E aí eu passei a ter certeza que eu queria fazer direito e seguir essa área. Eu descobri que eu queria administração desde pequeno, né? Que eu sempre fui... Porque é um curso que você tem que saber lidar com as pessoas, analisar e entender como que funciona, né? Geralmente, porque é uma área muito abrangente. Para aqueles que prontamente, talvez por uma influência familiar, né? Talvez porque firmou propósito desde muito cedo, a resposta está na ponta da língua, né? Mas para aqueles que estão nesse processo de escolher a carreira profissional, quais são as dúvidas que mais aparecem nesse momento da escolha, então? Eu estou muito propenso a fazer algo relacionado à escrita, que é algo que eu realmente gosto muito. Então eu penso normalmente em fazer um curso de letras ou jornalismo, mas assim, as dúvidas que normalmente aparecem para mim estão relacionadas também ao meu futuro com essa área. Eu tenho muita incerteza quanto a isso. Por mais que eu tenho todas essas incertezas, algo que eu realmente estou planejando para um futuro que não vai tirar da minha cabeça é que eu pretendo, daqui a alguns anos, uma década ou sei lá, a ser um escritor. Eu sempre gostei de saber o que acontece no mundo. Eu sempre gostei de estar antenada em relação a isso. E também como uma pessoa muito ligada à arte no geral e à cultura, eu vi no jornalismo uma forma de conseguir acessar essa área enquanto estava informada e por meio de uma profissão que eu sempre admirei, sempre gostei de ver como acontece, sabe? Eu quero ter uma estabilidade econômica, eu quero ter uma vida profissional bem desenvolvida, eu quero ter várias especializações, mas eu acho que, antes de tudo, eu quero estar satisfeita comigo mesma, ter alcançado todos os meus objetivos. E eu gosto bastante de psicologia também, até por problemas que eu mesma já tive, assim, eu vejo que é uma área muito, assim, eu tenho muito respeito por essa área e são minhas
escolhas, assim, eu ainda não tenho certeza. Você gosta de leis? Gosto bastante. Acompanhe as decisões do Congresso, porque lá no Congresso é o local onde as leis surgem. Sim, acompanho tudo. No 9º ano eu lembro que o professor te fala para baixar uns aplicativos, eu comecei a baixar e desde lá eu comecei a acompanhar também. A escrita, para mim, é alguma forma de extravasar, assim. Então, normalmente, eu escrevo contos, poemas, nada muito longo, assim, porque não é algo que eu tenho um vício literário, assim, eu posso chamar, para escrever dessa forma. Mas, assim, é mais ou menos dessa maneira que eu vejo mesmo, como uma forma de levar ao público, à sociedade em geral, algo que eles não tenham visto antes. Eu escolhi medicina porque eu queria psiquiatria bem antes de medicina. Foi um choque para mim quando eu descobri que eu precisava fazer medicina, sabe? Ao descobrir isso, eu precisei traçar uma meta de estudo mais rigorosa, mas psiquiatria, se eu conseguir essa meta, vai ser um sonho realizado. Quando você fez essa opção, essa escolha, né, para ingressar na faculdade de jornalismo, você olhou também para os seus talentos natos? Eu sou uma pessoa completamente de humanas e sempre gostei muito de escrever, sempre me falaram que eu era muito comunicativa, então foi uma área, eu escolhi, eu tomei essa decisão esse ano, eu nunca tinha pensado em jornalismo antes disso. E pesquisando sobre a área, eu me identifiquei nas habilidades que eram necessárias para poder exercer essa profissão. Então, sim, levei em consideração. Por que medicina? Não foi exatamente uma influência familiar que eu recebi. Meu pai já chegou a me falar que se dependesse dele eu não cursaria, porque é muito estresse para chegar lá, depois o curso é muito puxado, mas sempre, desde pequenininha foi uma coisa que eu me interessei, já me perguntaram se não seria o tipo de emprego que eu mudaria de ideia no futuro, né? Muitas crianças tendem a procurar pelos empregos tradicionais, mas desde pequena eu misturava os meus desenhos com canal de medicina, com programas sobre hospitais, sempre me interessei e estou aqui até hoje nessa. Eu fiquei curioso agora, por que o estudo da mente, né? O que te atrai nessa área aí que fez com que você fale, bem, se é medicina, eu vou ter que mudar meu plano de estudo, vou ter que me preparar melhor para ingressar na universidade? Assim, eu acho uma coisa muito curiosa, sabe, a mente das pessoas em si. E eu fico curioso nessa área, porque, na minha visão, a psiquiatria moderna, ela tenta muito mascarar sintomas, sabe? E eu, como psiquiatra, me interessei porque eu tenho uma visão de que eu posso não só mascarar os sintomas, sabe? Mas se eu entender o suficiente, eu posso conseguir ajudar alguém a solucionar as causas que levam a pessoa ao ciclo do problema, sabe? Hoje nós conversamos sobre a escolha profissional, carreira, as dúvidas, que não são poucas. O mais importante sempre é a abertura para o diálogo, é a possibilidade de ouvir atentamente o que os adolescentes têm a dizer e, claro, também fazer as boas perguntas para que haja uma reflexão e a escolha seja cada vez mais segura. Palmas e cadê o grito?